Nessa 12ª edição do nosso programa Sim para a Literatura, que acontece na segunda quinzena de outubro, mês em que comemoramos o Dia Nacional do Livro, temos registros de participação de telespectadores, além da dica de leitura e dica de livro. Para nossa entrevista, recebemos Getúlio Neves, que é juiz de direito, escritor e atualmente é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Getúlio, que é autor de vários livros, vem falar sobre Memória Repartida, que é até agora o seu único romance. Getúlio fala das escolhas que fez para escrever o romance, fala da construção dos personagens do livro, da sua forma de escrever e destaca lembranças de um morador da vila que contava histórias, que serviram como lembranças para parte da ambientação do livro. Veja o que Getúlio diz. Uma das pessoas que eu usei para criar ou para caracterizar alguma dessas personagens era um senhor, um vigia da Associação do Banco do Brasil, o senhor Agenor. Da ABB. Da ABB. É. Eu era garoto, morava em frente à ABB e eu ficava ouvindo histórias dele. Tem histórias que contam do rio, o bicho que sai do rio, que eu ouvi diretamente da boca dele, aconteceu com ele. E ele falava muito da época, ele esteve aqui em Linhares na inauguração da ponte, quando Getúlio Vargas esteve aqui, e ele contava isso com muita empolgação e etc. Então eu ouvia muita história desse senhor, e algumas das coisas da vida dele apareceram aí. Assista a nossa coluna Participação do Telespectador. A leitura ela é fundamental para o aprendizado do aluno. Não só para o aluno, mas para o indivíduo, né, em si, como cidadão, como pessoa atuante na sociedade. A leitura ela abre novos horizontes, novas percepções na vida do indivíduo. Então, a pessoa que lê, automaticamente, ela busca mais conhecimento, ela tem mais vontade, ela consegue compreender melhor o mundo que está à sua volta e automaticamente passa a ser um ser mais crítico, mais consciente da sua realidade. A leitura ela é muito importante para mim porque eu não cresci em uma família que era muito incentivada a ler. E ter acesso a livro era muito difícil, mas com a escola ajudou bastante, porque a biblioteca aqui ela tem um grande diferencial, pois ela tem livros bem diferenciados de todos que eu já li. Eu gosto bastante, porque eu aprendi muito lendo com esse projeto também, foi muito bom. Eu li livros que eu achei que eu nunca teria oportunidade de ler. A importância da leitura na minha vida é porque com a leitura a gente pode ter mais conhecimento nas palavras, pode saber mais sobre o mundo, porque se a gente lê, a gente aprende mais do que está lá fora. A gente pode aprender mais sobre o futuro, se a gente quiser procurar alguma coisa, a gente pode procurar lendo. E isso ajuda muito tanto na escola, porque quando a gente for fazer alguma atividade, for fazer a língua portuguesa, você já está mais facilitado para fazer aquele tipo de arte, porque a gente lendo, a gente procura mais informação, procura mais conhecimento, a gente procura saber mais. Aí, às vezes, você se diferencia pelos seus amigos, na hora de uma conversa, através da leitura, porque você procurou a saber, procurou aprender mais. Aí, talvez, numa roda de amigos, você não se identifica muito, porque você gosta de ler, mas ler sempre é bom. Ler você sempre vai gostar, você sempre vai procurar ler mais, sempre vai querer ler mais um livro, porque você lendo procura mais informação e procura ser mais sábio nas palavras. Especialmente para a 12ª edição, relacionamos depoimentos de alguns escritores que foram entrevistados nas edições anteriores do nosso programa, que destacam a importância da leitura na formação das pessoas. Assista os vídeos. Eu costumo dizer que essa questão da leitura em si, é claro que o livro é super, hiper importante, né? Mas é preciso, antes do livro, a questão do contato, no sentido da linguagem, dessa linguagem não verbal, do contato com o outro, do sentimento, da vontade de querer aprender, da atenção. Você precisa conquistar primeiro. Você não pode chegar entrando com um livro na vida de uma pessoa. Você tem que
preparar um ambiente, preparar a pessoa. O fato de eu ler, né, de eu buscar sempre ler jornais, revistas, livros, periódicos, etc., permitiu que eu fosse uma pessoa mais esclarecida politicamente, né, um cidadão que pode ajudar os outros a compreender o mundo e o universo que o cerca, porque a leitura permite essas interfaces, né? Então, o ato de ler, né, o fato de eu ser um leitor, permite que eu tenha essa independência, no sentido de me posicionar, no sentido de contribuir na formação de outras pessoas, e isso é importante porque nós estamos salvando vidas, intelectualmente falando, né? E isso é um prazer. E deixar uma mensagem clara, é importante que nós trabalhemos na escola, na família, na sociedade, na igreja, o hábito da leitura com os jovens. Eu não faço ideia de onde eu estaria hoje, né, o cidadão Pedro J. Nunes, se ele não tivesse sido tocado pelo hábito e pelo grande prazer da leitura, né? A leitura é, sobretudo, para mim, um grande prazer. Eu me orgulho muito mais dos livros que li do que dos livros que escrevi. E eu nem estou sendo original. Essa é uma citação já feita por um grande leitor, que foi o escritor argentino Borges, mas eu realmente me orgulho dos livros que li. Eu tenho orgulho de lembrar das leituras que eu fiz e tal. Então, e eu costumo dizer aí, nas minhas andanças, falando de literatura, que escrever para mim é uma espécie de subproduto da leitura. Eu precisei, então, ler bastante para finalmente escrever. Olha, a leitura é super importante para cada um. Eu, para começar a ler quando criança, eu ajudava a minha mãe fazendo salgadinho, bolos, essas coisas, que mamãe era doceira. E mamãe dizia que leitura era coisa de preguiçoso. Porque então, o que eu fazia? Eu me escondia, eu subia muitas vezes lá em cima do pé de abacate para me ler, porque eu adorava ler. Eu comecei lendo revistinhas em quadrinhos, revistas, e eu viajava na leitura. E sempre gostei muito de ler. E principalmente nessa profissão de professor, você tem que se construir o tempo todo. Então a leitura nos traz a fantasia e nos traz muito conhecimento. Então, ler é fundamental para qualquer escritor, qualquer professor, qualquer jovem. É uma forma de descobrir o mundo. Eu acho que através da leitura a pessoa se educa, em princípio, né? E você, como professor, sabe bem disso. A leitura propicia isso, abre as portas do conhecimento de qualquer assunto. E eu não renego, inclusive, principalmente, a parte da literatura de ficção. A leitura, ela tem, né, ela desenvolve em nós muitas competências, né? Então, uma é essa daí que você falou, né? Propicia a reflexão, ampliamos o vocabulário. E no meu campo, né, que é a educação, o professor que tem o hábito da leitura possibilita que ele interaja com seus alunos de uma forma mais ampla. Ele consegue fazer a interdisciplinaridade, trazer para a sua disciplina, para o seu contexto, para o seu campo de trabalho ali, para a sua área específica, outras questões. O professor que não lê, que não tem o hábito da leitura, ele não consegue fazer isso. Ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Como que ele vai interagir com os outros campos, né? Se ele não lê, se ele não se permite ler, ele fica limitado à sua área. Até no campo da literatura, até não, principalmente, né, que permite a imaginação, a reflexão, né, então dá asas para isso. O professor que tem esse hábito, ele é um outro professor. Tem que admitir isso. O professor que lê, você percebe, porque a partir do momento que ele gosta de ler, ele consegue incentivar, criar estratégias metodológicas para a sua turma também criar esse gosto, desenvolver esse gosto pela leitura. Tudo isso para você, nosso telespectador. Queremos continuar na sua companhia. Benefícios básicos da leitura para a sua vida. Devido à falta de tempo, muitas pessoas acabam optando por outras atividades, passando mais do seu tempo livre na internet do que em contato com os livros. Aqui estão, entre tantos outros, 4 benefícios básicos da leitura que
que vão motivá-lo a resgatar os livros esquecidos na prateleira. Aproveite o fim de semana, confira e comece a ler. Primeiro benefício, redução do estresse. A leitura também pode servir como uma atividade relaxante que diminui o nível de estresse. Ler antes de dormir, por exemplo, pode ajudá-lo a pegar no sono mais facilmente, fazendo com que você acorde com mais disposição para o dia seguinte. Segundo benefício sugerido, expansão do conhecimento. A leitura proporciona o acesso a vários conteúdos, aumentando o seu conhecimento. Quanto mais frequente for o seu acesso aos livros, maior será o seu repertório cultural e intelectual. Terceiro benefício sugerido, capacidade de memorização. A leitura pode ajudar a memorizar conteúdos mais facilmente, já que, muitas vezes, o leitor deve estimular a sua memória para se lembrar sobre os principais aspectos que envolvem a história, nomes de personagens, lugares, principais acontecimentos ao longo do enredo, entre outros benefícios. Quarto benefício sugerido, desenvolvimento da concentração. Ler é uma ótima forma para treinar a concentração. Isso porque, ao ler, principalmente em lugares públicos, você acaba forçando a sua mente para não perder o raciocínio com o barulho. Essa habilidade pode ser bastante útil, por exemplo, durante vestibulares e provas como o Enem. Permita que o livro faça parte da sua vida. O livro Um Chapéu para a Viagem, lançado originalmente em 1982, da escritora Zélia Gattai, relata sua longa viagem sentimental como mulher e testemunha fiel do marido, o escritor baiano Jorge Amado. Juntos, eles atravessam vários momentos da história política brasileira, ambiente onde se conheceram como ativistas políticos. Essa relação durou mais de 50 anos. Neste livro, o mundo da política e da literatura se embaralham, assim como a nitidez dos eventos históricos e a turvação da memória pessoal. As origens familiares e as recordações da juventude de Jorge e de Zélia se misturam às ações corriqueiras do presente e aos sobrevoos da imaginação. Um Chapéu para a Viagem trata de uma história onde há espaço para todos. As histórias zigue-zagueiam do Rio de Janeiro a Ilhéus, na Bahia, de Porto Alegre a Paris, na França, de Montevidéu ao interior do Ceará. Zélia Gattai, através de uma prazerosa narrativa, fala de livros, de literatura, de escritores, de ativistas políticos, entre outros personagens que representam um importante capítulo da boa história brasileira. É um livro para ser degustado numa tarde de sábado, numa manhã de domingo ou numa noite de lua cheia. Vale muito a pena ler esse livro. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta nessa edição do Sim para a Literatura com uma dica de leitura para nossos telespectadores. O livro Memória Repartida é uma leitura dinâmica e composta por uma mistura agradável de casos que lembram muito o regionalismo da nossa formação social histórica. Eu, que nasci e cresci em Serra dos Aimorés, no interior de Minas Gerais, me identifiquei rapidamente com a trama contada nesse livro. Ela é ambientada numa comunidade do interior do Espírito Santo, tratada como vila. No entrelaçamento de várias situações absolutamente linkadas, essa palavra é mais moderninha, com o modelo de convivência da maioria das comunidades situadas em municípios do interior brasileiro. Há alguns anos atrás, mas ainda pode ser situada nos tempos atuais em muitos municípios. As fofocas, os fuxicos, os papos no botequim da esquina, o tratar da vida alheia, os coronéis mandatários que se auto-intitulam donos da vida dos outros, as carolas da igreja, os crimes de honra, as moças de família, as mulheres dama, entre outras situações e personagens, compõem um enredo bastante original e nos reporta as várias lembranças da nossa vida numa cidade do interior. Memória Repartida é um livro que vale muito a pena adquirir para ser lido e degustado, estando o leitor sentado num banquinho no quintal, embaixo de uma árvore, à luz da lua, ou na cozinha perto do fogão a lenha, do balançar de uma rede na varanda ou, quiçá, encostado no travesseiro de pena de ganso, bastante confortável, iluminado por uma abajur de última geração. É muito bom. Tenho a satisfação de receber hoje, nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, o autor desse livro, que é o Getúlio Neves. Getúlio é juiz de direito, escritor,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Getúlio, prazer em recebê-lo no programa Sim para a Literatura. Eu tive uma satisfação muito grande de ler seu livro há um tempo atrás. Esse livro seu já foi divulgado aqui no nosso projeto de incentivo à leitura. Seja bem-vindo, Getúlio. Muito obrigado. Você é do interior, né? De Colatina? Sim, cresci em Colatina. Como é que partiu, de onde você tirou a ideia de produzir Memória Repartida, que é o seu primeiro romance, né? Sim. Você tem outros livros escritos? Tem, okay? Tenho outros livros, artigos, estudos, mais fora da literatura. Memória Repartida foi o primeiro romance. Coisas que a gente vive, coisas que a gente ouviu dizer, coisas que a gente pesquisa. E para não se perder isso, eu tentei enfechar, anotar, etc. Nesse processo acabou surgindo a ideia de, por que não colocar isso numa forma de romance ou mais ficcional? Então tem dados realmente históricos e tem coisas que poderiam ter acontecido, se é que não aconteceram. Os personagens que foram construídos nesse livro, qual o ponto de referência desses personagens? São pessoas com quem você conviveu? Como é que é isso aqui? Eu acho que a personagem, de uma maneira geral, ela é sempre uma mescla, uma mistura de experiências pessoais suas, de pessoas que você conhece, algumas coisas são imaginárias, etc. e tal. Aqui tem alguns, nesse livro Memória Repartida, tem alguns que são modelos, vamos dizer, que existem na literatura, como você falou, mais regionalista, mas é claro que aí tem muita coisa que foi inventada e muita coisa também que eu ouvi contar, ouvi dizer de fulano ou de Beltrano, e você acaba incorporando ao projeto. Nós sempre, a gente viaja ao mundo, vamos dizer assim, né, inclusive na literatura, e sempre volta para o feijão e arroz da mamãe, né, assim? Você retorna à Colatina, à sua origem? Sim, como é que isso tem sido? Sim, depois que eu saí de Colatina, eu retornei, eu dei aula muito tempo na faculdade em Colatina, de Ciências Econômicas, etc. Eu tenho muitos amigos em Colatina. Agora com o Facebook, o WhatsApp, né, é muito mais fácil você reencontrar pessoas. A tecnologia aproxima nesse sentido, aproxima muito. Então, as pessoas fazem festas para relembrar os velhos tempos, etc. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou muito mais ligado, inclusive, a Colatina, que é uma cidade que eu gosto muito. Aliás, toda essa região do Rio Doce. Eu sou, vamos dizer assim, um apaixonado pelo Rio Doce, estou sofrendo com o que você está vendo. Tanto assim que o lugar que eu imaginei, vamos dizer, para essa trama se passar, é as margens de um grande rio, o maior rio aqui do norte do Espírito Santo. A referência é o Rio Doce. Sem dúvida. Não que seja explícita, mas é uma coisa muito imaginária. Até se cogitou onde é que se passa isso, etc. e tal. Eu acho que talvez o lugar mais próximo que eu inconscientemente coloquei aí é a Vila de Itapina. Talvez seja um lugar mais, quer dizer, é bem às margens do Rio. A Vila é Itapina, que é o distrito de Colatina. Que é o distrito de Colatina. Não que tenha sido passado lá, sei, mas eu acho que aquilo inconscientemente foi um ponto de partida para eu tentar criar essa situação aí. Um dos personagens que você se baseou na vida real ainda existe? Ainda está vivo? Não. Não? Não. Uma das pessoas que eu usei para criar ou para caracterizar alguma dessas personagens era um senhor, um vigia da Associação do Banco do Brasil, o senhor Agenor. Da ABB? Da ABB. Eu era garoto, morava em frente à ABB e eu ficava ouvindo histórias dele. Tem histórias que contam do rio, o bicho que sai do rio, que eu ouvi diretamente da boca dele, aconteceu com ele. E ele falava muito da época, ele esteve aqui em Linhares na inauguração da ponte, quando Getúlio Vargas esteve aqui, e ele contava isso com muita empolgação e etc. Então eu ouvia muita história desse senhor, e algumas das coisas da vida dele apareceram aí. Você ficou quanto tempo, Getúlio, para escrever esse livro? Esse livro talvez tenha sido um pouco atípico. Ele era um projeto que existia, mas ele ficava sempre em segundo plano. De forma que eu levei um tempo considerável para escrever, mais de 5 anos, etc. Teve uma época em que eu realmente resolvi que eu ia escrever, então aí sim, você se disciplina e coloca um horário do dia só para escrever e estabelece uma meta. Comigo funcionou assim, eu escrevia às 6h30 da manhã e só saía quando eu tivesse ali um número X de caracteres escritos e aproveitáveis. Você tinha uma meta de quantidade? Tinha uma meta de trabalho diário. De trabalho diário.
E aí você escreve, obviamente, depois é que você passa por aquele processo muito longo de revisão, de reescrever, de cortar. Eu sei. Corta-se muita coisa. Mas eu tinha essa meta de produção diária, senão não teria saído. Antes de publicar o livro, de colocar o livro para impressão e etc. e tal, você costuma dividir a experiência com outras pessoas? Passar para um amigo ler, para um colega ler? Eu acho que é importante, porque você... A opinião, né? Sim, você está vendo coisas que a outra pessoa não vê ou vê de uma maneira diferente. Será que o que você está querendo passar, o seu leitor vai conseguir entender, vai captar aquilo que você está passando? Eu acho que é muito interessante, não só essa parte, mas também a parte de, olha, isso aqui está sobrando, né? Por que isso? Porque graças a Deus, eu tenho leitores abalizados, né? E eles dão muita sugestão. Tira isso, coloca aquilo. Isso é uma sorte, vamos dizer. Memória Repartida é um livro extremamente interessante, eu já comentei aqui, principalmente para quem viveu no interior, nasceu e cresceu no interior, porque a gente se identifica muito com os personagens que são colocados aqui nessa história. Getúlio, agradeço você ter vindo aqui mais uma vez ao nosso projeto Sim para a Literatura. Você queria destacar um outro livro que você escreveu? Não, o último livro que eu publiquei é Estudos de Cultura Espírito Santense, que reúne artigos que foram publicados em outros veículos, na revista da Academia Espírito Santense de Letras, e alguns também que são inéditos. Aqui são estudos, artigos e estudos. Artigos e estudos, ótimo. Nós vamos divulgar seu livro aqui também. Tá, qual a importância, Getúlio, para a gente finalizar, da sua prática de leitura na sua escrita, os seus hábitos de leitura na sua escrita, brevemente? É fundamental. Sem leitura você não tem vocabulário, você não tem estilo, você não tem como escrever. A escrita, ela vem de uma fase anterior de muita leitura. Ok. Encerramos esse bloco dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Faça contato conosco através do nosso e-mail simparaliteratura@gmail.com. Você tem total acesso às edições anteriores do programa através da nossa página no Facebook, Facebook/Sim para a Literatura, e também no canal do YouTube da TV Sim Linhares.